As bigas eram o equipamento militar mais importante para as superpotências da antiguidade. As bigas se desenvolveram ao longo do tempo e deixaram de ser um carro desengonçado com duas rodas sólidas para se tornarem uma máquina de guerra suprema, muito leve e eficiente. Era provavelmente o mais complexo objeto a ser projetado pelo homem da antiguidade. Quando os faraós do Egito começaram a enfrentar inimigos com imensas frotas de bigas, eles começaram a construir seus próprios carros de guerra, utilizando peças compradas e capturadas. Após dominarem a arte da construção de bigas, os egípcios desenvolveram suas próprias frotas. Imagens em tumbas mostram a produção em massa de bigas para a guerra. Este era um momento único na história, em que pela primeira vez todos os recursos de um estado foram empregados para produzir carros de guerra na primeira linha de produção da história. Descobertas recentes feitas no sítio arqueológico da capital de Ramsés, no Delta, revelaram um complexo industrial militar bastante desenvolvido. Havia muitas oficinas onde eram produzidos variados tipos de armas e até mesmo um depósito que era usado para armazenar bigas e peças de bigas. Os egípcios não só adotaram a biga, mas também a aperfeiçoaram, transformando-a na arma mais perfeita do mundo antigo. As bigas eram montadas por artesãos egípcios e eram muito difíceis de se construir. As rodas eram peças de arte e tornavam a biga egípcia leve e veloz, diferente das bigas inimigas. O especialista em bigas Robert Hurford construiu réplicas de bigas hititas e egípcias. É uma peça leve e muito fácil de manobrar. Ela era bastante eficaz em curvas fechadas e uma arma extremamente útil em uma batalha conturbada. As bigas egípcias consistiam em uma cabine circular de madeira com a traseira aberta sobre um eixo com duas rodas com 4 ou 6 travões. As rodas eram cuidadosamente montadas. Este é o tipo de material que os antigos egípcios utilizavam. Temos um aro de madeira entortado, revestido com pele de animal. Os travões eram presos por tiras de fibra animal, como podemos ver aqui. Então este era o método de produção utilizado na Idade do Bronze. A beleza das bigas egípcias é que elas eram fortes, mas muito leves e manobráveis, ao contrário das bigas hititas, que eram mais pesadas e sólidas, boas para perfurar as fileiras de infantaria, mas muito lentas. Cada modelo tinha suas vantagens. Ao posicionar o eixo na parte de trás, os egípcios criaram um carro de guerra mais fácil de manobrar, permitindo que se movessem rapidamente. Já o eixo pesado das bigas hititas permitia que carregassem um terceiro homem para o combate. Este é um painel da Batalha de Kadesh, que mostra uma típica biga hitita. Ela é maior e mais pesada do que a biga egípcia e carregava 3 soldados. Outra característica é este escudo com formato de ampulheta. Havia um motorista, um arqueiro e um carregador de escudo. O papel do terceiro homem era proteger os companheiros de biga das armas inimigas. Seu objetivo era dar proteção ao arqueiro. Quando os hititas eram atacados por outras bigas, tudo era uma questão de conseguir manobrar. Os egípcios então tentavam emparelhar pelo lado direito para impedir que o arqueiro inimigo pudesse acertar o motorista. Quando os inimigos vinham pelas laterais e atiravam nas bigas, o carregador de escudo podia proteger o motorista e o arqueiro. O carregador de escudo também carregava uma lança, que era usada para espantar e atacar qualquer soldado de infantaria que se aproximasse da biga. Sob circunstâncias extremas, podia ser usada como um arpão. Se uma biga hitita se aproximasse de uma biga egípcia por trás, poderia derrubá-la acertando os cavalos. O carregador de escudo com sua lança tinha uma função dupla: derrubar outras bigas e proteger-se da infantaria. Observando as bigas hititas, vemos guerreiros carregando lanças e escudos. Eles não tiveram a mesma ideia brilhante dos egípcios de usar a biga para movimentar todos os arqueiros rapidamente por todo o campo de batalha. A velocidade superior das bigas egípcias lhe deram grande vantagem. Apesar de carregar apenas 2 homens, eles podiam escapar do inimigo rapidamente ou fazer ataque surpresa.
Um belo exemplar encontra-se no Museu do Cairo. Podemos ter uma ideia de sua aparência observando os exemplares encontrados na tumba de Tutancâmon. Aqui vemos um eixo bastante largo, muito mais largo que o próprio carro, com as rodas colocadas afastadas na parte de trás da cabine. O carro em si é bem pequeno e baixo. O espaço seria um pouco apertado para o motorista e o arqueiro ficarem numa biga como esta. Por outro lado, a biga egípcia era muito leve e facilmente manobrável. Eram os caça F-16 da época. Ramsés II havia reunido um grande exército com armas avançadas. Ele estava pronto para a batalha. É preciso lembrar que os antigos egípcios não usavam a biga com cavalos antes do novo império. Ramsés II, utilizando o arco composto e o carro de guerra, conseguiu alcançar o auge do desenvolvimento militar egípcio. A reputação de Ramsés II como grande líder militar dependia da vitória em Kadesh. Mas quando ele atacaria?